Então vamos lá, leis de Newton, ainda na página 18, inércia é a primeira lei de Newton. Eu coloquei aqui, é a tendência em permanecer em repouso ou a tendência em permanecer ou continuar em movimento retilíneo uniforme, MRU, ok? O que acontece? Eu vou te dar um exemplo prático, antes de fazer a leitura com você ali em algumas partes da sua apostila. Veja bem, o que consiste a lei de Newton? Vamos para um exemplo. Tá complicado aqui a língua. Imagina que nós estamos, nesse momento, dentro de um automóvel, ok? Em repouso. Esse automóvel está em repouso. E aí eu inicio uma arrancada brusca nesse automóvel. O que acontece? A tendência do meu corpo é permanecer no estado de repouso. O carro vai adquirir uma velocidade, mas a tendência do meu corpo é contrariar essa velocidade, é permanecer no estado inicial, no estado de repouso. Então, por isso, eu tenho a sensação de que meu corpo vai para trás, não é isso? O carro está indo para frente, mas o meu corpo, na arrancada, meu corpo vai para trás. Assim como na situação contrária, eu estou a uma certa velocidade, vamos considerar uma grande velocidade dentro do automóvel, e eu piso bruscamente no freio. Então, o meu corpo, primeiramente, está com uma velocidade que é a mesma velocidade do carro, né? Uma grande velocidade para frente. A partir do momento que a gente pisa, que a gente breca essa velocidade, o meu corpo ele tem a tendência a continuar com essa velocidade inicial. Então, na hora que eu piso no freio, o meu corpo é lançado para frente, né? A sensação de que meu corpo é lançado para frente, porque pela lei da inércia, os corpos eles tendem ele tem a tendência a permanecer em repouso ou a tendência em continuar em movimento retilíneo uniforme, ok? Então veja bem, se eu tenho um corpo sem forças, se eu digo que esse corpo está com ausência de forças, eu digo que ele está em repouso. Isso é óbvio, não é difícil de compreender. Se ele não tem força nenhuma atuando sobre ele, eu digo que ele tem repouso. Agora, não é tão óbvio entender que se ele está sem força, ele está com velocidade constante. Veja bem, se eu lanço essa caneta, eu percebo, obviamente, que ela para, né? Ela não vai permanecer com uma certa velocidade, mas ela para porque existe uma força contrária. Aqui no papel tem uma força contrária ao movimento, que é chamada de força de atrito. Se eu pudesse considerar uma partícula qualquer, eu dou um peteleco nessa partícula, e se eu pudesse considerar a ausência de forças contrárias, eu poderia afirmar que esse objeto ele vai permanecer infinitamente em movimento retilíneo uniforme, ok? Porque tem ausência de forças contrárias. Então, se não tem força, ou ele permanece em repouso, ou ele permanece em velocidade constante. Tá, ok, Ivana, então para que a força existe dentro dessa realidade? A força, ela existe, ela implica na modificação da velocidade. Ou seja, produz uma aceleração. Se eu modifico a velocidade, se eu aumento a velocidade, diminuo a velocidade, eu estou provocando uma aceleração, ok? Agora, a mudança dessa velocidade não necessariamente vai ser só numericamente, vai ser só no valor, não vai ser só no módulo. Ela pode mudar também na sua direção. Ela pode continuar com o mesmo valor, mas ela mudar a direção, como, por exemplo, fazer uma curva. Se eu faço uma curva, eu estou mudando a direção da minha velocidade. Então, eu estou mudando a velocidade de alguma forma. Não esqueçam que a velocidade é uma grandeza vetorial, que ela tem módulo, direção e sentido. Então, se eu estou mudando a direção, eu estou modificando a característica da minha velocidade. Ok? Então, lá na página 18, a gente tem escrito que a primeira lei de Newton trata do princípio da inércia. E ela diz, todo o corpo continua, acompanha aí na sua apostila, tá bom? Eu tô lendo a apostila agora. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, ao menos que ele seja forçado a mudar aquele estado de forças imprimidas sobre ele. A mudança de estado de repouso ou de movimento somente acontece se uma força resultante for aplicada sobre esse corpo. Dessa lei resulta o conceito dinâmico de força. Força é a causa que produz num corpo variação da velocidade e, portanto, a aceleração. Foi o que eu acabei de falar agora, ok? Na página 19, a gente tem aí um sistema de forças que eu quero que você preste atenção
prioritariamente lá na sua direção. Olha só, no meio da página está escrito direção. Mesma direção, podendo variar no sentido ou em sentidos opostos. Olha o mesmo sentido. Repara que eu tenho duas forças, dois vetores no mesmo sentido, ok? Se eu tenho uma situação, a força resultante é a soma desses dois vetores. É a soma do módulo desses dois vetores, é a soma dos valores dos dois vetores. Agora, se essas forças tiverem sentidos contrários, como aí embaixo, sentidos opostos, eu vou ter a maior força menos a menor. Uma positiva, a outra negativa, ok? Porque uma está para a direita, a outra para a esquerda. Se essas forças forem paralelas, aí finalizando a página, podendo variar também o mesmo sentido ou em sentidos opostos, paralelas no mesmo sentido, ok? Então aí a gente finaliza essa parte inicial e eu continuo na próxima, porque senão vai ficar um vídeo muito longo.